Boa noite, galera! Hoje, nossa aventura vai além dos prédios, do trânsito caótico e da correria do dia a dia. A gente vai se embrenhar na natureza, atrás daqueles que escolheram um caminho diferente, um caminho mais antigo, sabe? Vamos explorar 9 das tribos mais incríveis do planeta. Grupos que resistem ao tempo e à modernidade para manter vivas suas tradições, culturas e, principalmente, sua luta pela sobrevivência. Da imensidão da Amazônia às savanas africanas, passando pelas ilhas isoladas do Pacífico, vamos conhecer guerreiros ancestrais, xamãs poderosos e guardiões de um mundo que a maioria de nós só conhece por livros de história. Preparem a pipoca, porque essa viagem vai ser inesquecível. Vamos desvendar os segredos, os costumes e a sabedoria milenar dessas culturas extraordinárias. Apertem os cintos, que a aventura começa agora. Nossa primeira parada é no coração da floresta amazônica, lar dos Yanomami, um dos povos indígenas mais emblemáticos da América do Sul. São mais ou menos 35 mil pessoas, divididas entre Brasil e Venezuela, que carregam a sabedoria ancestral da floresta. Imagina só, viver em paz com a natureza, respeitando seus ciclos e aprendendo com ela. Os Yanomami mostram que isso é possível, que viver em harmonia com o meio ambiente não é coisa de filme, mas uma prática de séculos. Mas a luta dos Yanomami vai além de preservar sua cultura. A ameaça constante de garimpeiros, madeireiros e fazendeiros coloca em risco não só seu modo de vida, mas a própria existência da floresta que eles consideram sagrada. Conhecer os Yanomami é mergulhar num universo de crenças ancestrais, rituais xamânicos e uma conexão profunda com a natureza. Uma verdadeira lição de vida pra gente, que vive cada vez mais longe das nossas raízes. Entrando na Amazônia equatoriana e peruana, a gente encontra os Shuar, um povo cheio de mistérios e lendas. Guerreiros lendários, conhecidos pela bravura e por uma prática que até hoje intriga todo mundo: o encolhimento de cabeças, os Tsantsas. Para os Shuar, a cabeça guarda a alma, a essência do inimigo. Encolhê-la não era só um ato de guerra, mas uma forma de absorver a força vital dele, impedindo que seu espírito voltasse para assombrar os vivos. Hoje em dia, o Tsantsa é proibido, mas os Shuar continuam lutando para preservar sua cultura e seus territórios, ameaçados pela exploração de petróleo e minérios. Os Shuar mostram que a história de um povo pode ser complexa, cheia de detalhes e contradições. A gente, aqui no século XXI, precisa tentar entender as motivações deles e aprender com essa história milenar. Nossa expedição agora chega ao coração do Brasil, às margens do rio Xingu, lar dos Kayapó, guerreiros que transformaram a luta pela preservação ambiental em pura resistência cultural. Com suas pinturas corporais vibrantes e cocares imponentes, os Kayapó são os guardiões do Xingu, um dos rios mais importantes da Amazônia. A relação deles com a natureza vai além da sobrevivência. É uma questão de identidade, de pertencimento a algo muito maior. Nos últimos tempos, os Kayapó viraram símbolo da luta contra o desmatamento e a construção de hidrelétricas na Amazônia. Líderes como Raoni Metuktiri ganharam fama internacional, denunciando a destruição da floresta e a violação dos direitos indígenas. A história dos Kayapó é uma lição de coragem, determinação e amor pela terra. Um exemplo para o mundo de que preservar o meio ambiente é o único jeito de garantir a sobrevivência das próximas gerações. Saindo da floresta, vamos para o continente africano, lá para o norte da Namíbia, onde o sol forte e as dunas do deserto fazem parte da vida dos Himba. Com a pele coberta por uma mistura de ocre e gordura animal, os Himba são figuras inconfundíveis. Essa pasta, chamada Otgize, não é só enfeite, não. É uma proteção contra o sol, insetos e maus espíritos. Pastores nômades, os Himba vivem em clãs, e sua organização social
se baseia no respeito aos ancestrais e à tradição oral. As mulheres cuidam das crianças, do gado e do artesanato, enquanto os homens cuidam do pastoreio e da administração do grupo. A seca e a falta de recursos naturais são um desafio constante para os Himba. Mas, mesmo com tanta dificuldade, eles lutam para manter seu modo de vida ancestral, uma ligação com o passado que eles não querem perder. Agora a gente vai para um dos lugares mais isolados do mundo, a Ilha Sentinela do Norte, no Oceano Índico. Lá vivem os Sentinelese, um dos povos mais misteriosos que existem. Isolados do mundo por séculos, os Sentinelese têm pouco contato com outras culturas. Quase não se sabe nada sobre sua língua, costumes e crenças. Qualquer tentativa de se aproximar deles é recebida com hostilidade, tanto que o governo indiano proibiu o acesso à ilha. Esse isolamento, apesar de despertar curiosidade, é uma forma de se proteger. No passado, os sentineleses sofreram com a violência e as doenças trazidas por exploradores europeus. A história deles nos faz pensar: até onde a gente pode interferir na vida de outros povos? O isolamento, nesse caso, é uma forma de garantir a sobrevivência física e cultural de um povo milenar. Das florestas e ilhas, vamos para as savanas do leste africano, lar dos Maasai, guerreiros imponentes, conhecidos pela bravura e beleza. Envoltos em suas chucas vermelhas, os Maasai são pastores seminômades que vivem em clãs e dependem do gado para sobreviver. A relação deles com os animais é sagrada. O gado é alimento, status social e moeda de troca. Os guerreiros Maasai são figuras lendárias. Desde pequenos, os meninos são treinados para defender o gado de predadores e rivais, aprendendo a lutar e sobreviver na savana. Virar adulto envolve um ritual que inclui caçar um leão. Mesmo com a pressão para se integrar à sociedade moderna, os Maasai lutam para preservar suas tradições e modo de vida. Voltando para a Amazônia, vamos conhecer os Auá, um dos últimos povos indígenas nômades do mundo. A vida deles é um constante movimento pelas trilhas da floresta, buscando comida, abrigo e proteção. Caçadores habilidosos e grandes conhecedores da natureza, os Auá vivem em perfeita harmonia com a floresta. Comem o que caçam e pescam, além de frutas, raízes e mel. Uma das coisas mais marcantes dos Auá é o carinho e respeito que têm pelos animais. Eles costumam criar animais órfãos como se fossem da família, amamentando-os e cuidando deles com muito amor. Ameaçados pelo desmatamento, pelo avanço do agronegócio e por doenças que não conhecem, os Auá lutam pela sua sobrevivência física e cultural. Nossa última parada é na Indonésia, com os Korovai, um povo que vive nas alturas, em casas construídas no topo de árvores gigantes. Imagine viver a dezenas de metros do chão, em casas que parecem de conto de fadas. Para os Korovai, isso é a vida real. Eles constroem suas casas nas árvores para se proteger de animais selvagens, enchentes e, segundo a tradição, de espíritos malignos. Construir uma casa na árvore dá muito trabalho e envolve toda a comunidade. Os homens cortam as árvores e constroem a estrutura, enquanto as mulheres tecem os telhados com folhas de palmeira. Isolados por séculos, os Korovai só tiveram contato com o mundo exterior na década de 1970. Desde então, eles tentam equilibrar suas tradições com os desafios da modernidade. A história dos Korovai mostra que se adaptar é essencial para sobreviver, mas se adaptar não significa perder a identidade. E aqui termina nossa jornada por culturas incríveis do nosso planeta. 9 povos, 9 histórias de resistência que mostram a força da diversidade humana. Cada uma dessas tribos, do seu jeito, ensina a importância de preservar o meio ambiente, respeitar as diferenças e valorizar o conhecimento antigo. Num mundo cada vez mais globalizado,
É fundamental lembrar que a riqueza está na variedade, na convivência entre jeitos diferentes de viver. Que essas histórias que a gente viu hoje inspirem a gente a construir um futuro mais justo, sustentável e humano. Um futuro onde ser diferente seja motivo de orgulho e não de preconceito. E aí, qual dessas culturas te impressionou mais? Conta pra gente nos comentários.